Oi gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Além da Canção. Tô num cenário diferente, tá? De noite, barulhinho da rua, que acolá Maria, mas vai dar certo. Chegamos hoje ao capítulo 18 de Atos dos Apóstolos e a gente já começa aqui numa contagem regressiva, né? São 28 capítulos no total e hoje chegamos ao 18. E eu espero que você esteja sendo tão alimentado quanto eu na leitura desse livro tão abençoado. Então vamos para o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Os assuntos abordados são a continuação das viagens de Paulo, né, agora em Corinto e em Éfeso, bem como a volta dele para Jerusalém, o encontro dele com Áquila e Priscila e, claro, como sempre, menciona também a resistência e a perseguição de alguns judeus ou líderes judeus a receberem o evangelho. Ao sair de Atenas, que é a cidade que a gente viu no capítulo anterior, Paulo segue para Corinto e lá conhece Priscila e Áquila, que possuíam o mesmo ofício de Paulo, de fazer tendas. Estas, em sua maioria, eram feitas de couro. Então, Paulo, ali em Corinto, começa a trabalhar, né? Segue trabalhando com Priscila e Áquila. E aos sábados, ele segue na sua missão de esclarecer aos judeus na sinagoga que Jesus é o Cristo. Ele sempre vai primeiro a ele. Ele não encontrou ali muitos corações abertos no meio dos judeus, né, para crer nesta verdade. E por isso, ele decide que a sua pregação vai se voltar quase que exclusivamente para os gentios, ali na cidade de Corinto. Então o capítulo menciona dois nomes. Tito, cuja casa era próximo da sinagoga, e era um homem de Deus, né, que creu em Deus e no Evangelho de Jesus. E eu gosto sempre de mencionar que havia sim uma resistência por parte dos judeus e dos líderes judeus, mas não eram todos, para que a gente não fique com essa impressão de que ninguém aceitava, né? Olhe agora Tito, que era um judeu, ele creu e aceitou a fé, e Crispo, que era um principal da sinagoga, também creu e aceitou a fé, o que é mencionado neste capítulo. E aí o verso 9 menciona um renovo da parte de Deus para Paulo. Deus chegou para ele e disse: olha, não temas, fale e não se cale. Eu imagino que, apesar de fervoroso, Paulo também tinha dias em que achava o fardo pesado, principalmente quando ele encontrava uma certa resistência na cidade que ele chegava, né, como a gente viu que aconteceu aqui em Corinto. Deus sabe dos nossos limites e sempre nos renova quando é preciso. Assim aconteceu a Paulo. Então o Senhor garantiu a ele força e livramento. Paulo seguiu então por 1 ano e 6 meses ensinando e ganhando almas para Jesus e fazendo a obra. E aí, para variar, alguns judeus quiseram inflamar o procônsul Galho contra Paulo. Este Galho, ele era irmão do filósofo chamado Sêneca, um filósofo da época que tinha uma grande influência em Roma. Então, levar Paulo ao tribunal e tentar convencer o procônsul de que o que ele está fazendo, pregando a palavra de Deus, era algo ilegal, era algo que era uma meta daquelas pessoas, né? Isso aumentaria a perseguição contra a igreja ou ela ganharia mais força. Mas Paulo não precisou se defender, porque o procônsul não se envolveu na questão. O procônsul achava que o cristianismo era uma espécie de vertente advinda ali do judaísmo. Então, ele disse: vocês precisam se resolver entre si. Em resumo, você lê o capítulo, né? E como Deus prometera, não houve levante contra Paulo ali. E aí Paulo, após terminar o seu propósito ali em Corinto, ele segue com Priscila e Áquila para a Síria. Lá ele rapou a cabeça. Muito provavelmente para cumprir, né, como foi dito aqui, um voto que ele tinha feito com Deus, podendo ser o livramento que ele recebeu ali, não sendo perseguido por Galho ou por algum outro motivo, mas um voto de gratidão a Deus. Ficou um tempo em Éfeso e de lá ele subiu para Jerusalém e de Jerusalém ele volta para Antioquia, que é a sua base missionária. Aqui, quando ele retorna dessa segunda viagem missionária, ele completa 500 quilômetros percorridos, mais ou menos isso. De lá, da Antioquia, ele segue novamente agora para a sua terceira viagem, revisitando igrejas e irmãos que ele havia ganhado e fundado durante suas primeiras viagens. E aí é mencionado os lugares que ele vai, né? O texto menciona um homem chamado Apolo, de uma cidade chamada Alexandria. A Alexandria era considerado um polo de cultura e sabedoria da época. A cidade era conhecida por uma famosa biblioteca, você já ouviu, né? Biblioteca de Alexandria, e era a segunda maior cidade do Império Romano. Então Apolo vem com essa bagagem. Ele era discípulo de João Batista, porque sim, João teve discípulos em seu ministério preparando o caminho para a chegada de Jesus. Mas Apolo, ao que dá para entender, né, não sabia da obra concluída por Jesus na cruz. Então Áquila e Priscila, ao ouvirem ele falar na sinagoga em Éfeso,
o explicaram sobre Jesus, sobre o sacrifício da cruz e tudo o que ocorreu. É como se eles complementassem a informação que Apolo já carregava consigo. Então ele seguiu de lá para Acaia, sendo recebido pelos irmãos. Apolo agora faz parte, né, desses apóstolos e discípulos, e publicamente ele convencia até os judeus com seus sermões, com os seus esclarecimentos, porque ele tinha muita veemência e muita convicção. E assim a gente encerra esse capítulo. O texto que eu quero repetir com vocês é o verso 9 e 10 deste mesmo capítulo, que é justamente o ânimo que Deus deu a Paulo, né? E o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Havia um propósito de Deus para aquela cidade e Deus o reanimou. E a gente já mencionou aqui, Paulo recebe um renovo e uma promessa. Promessas são injeções de ânimo da parte de Deus para a nossa vida. E eu quero hoje trazer uma palavra de esperança para você que está vivendo um dia difícil. Se você tem uma promessa da parte de Deus, não desanime. O Deus que te prometeu, Ele cumpre. Eu não sei há quanto tempo você está aguardando o cumprimento dessa palavra, talvez há anos, mas eu quero garantir a você que a palavra do Senhor não falha. Ele não erra. Ele não se arrepende. Ele não mente. Ele não muda. Tudo é no tempo do Senhor. E eu quero te convidar a trazer à sua memória hoje aquilo que te dá esperança. Traga essa promessa e repita para a sua alma: eu não sei quando, eu não sei como, mas se o meu Deus falou, Ele vai cumprir. Agarre-se a essa esperança com fé e que o Senhor te renove hoje, assim como renovou a Paulo. Receba o ânimo do céu em nome de Jesus. O Deus que fala, cumpre. Tome posse deste renovo de Deus para a sua vida no dia de hoje, para caminhar mais 40 dias, mais 40 noites e quanto tempo for necessário até o cumprimento da promessa. Vamos orar por renovo hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez nos reunir para ler a Tua palavra, para aprendermos com ela, sobre ela, através dela. Obrigada porque o Senhor nos trata, nos preenche e para a porção de hoje preparou renovo para a nossa alma, para as promessas que o Senhor nos fez. Senhor, trata em nós aquilo que precisa ser tratado enquanto esperamos o cumprimento da Tua palavra. Nos ajuda a nos posicionar e a fazer o que precisa ser feito para então vivenciarmos a Tua promessa, porque sim, existem atitudes que nós sabemos que precisamos tomar para então vivermos a Tua promessa. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer a nossa parte e com esperança, perseverança e alegria aguardemos o cumprimento das Tuas promessas nas nossas vidas. E a principal delas, a Tua volta, nós aguardamos e anelamos ansiosamente. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.